Oi, galera do Papo Leitura. Hoje nós vamos entrevistar o professor Paulo Rogério, da ETEC Zona Sul. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Bom, a primeira pergunta para começar o nosso papo descontraído é que o narrador no Cortiço, né, em certo momento do livro, ele descreve o Cortiço como algo vivo, que cresce, se desenvolve. Nós podemos considerar que o Cortiço ele é realmente o personagem principal, até mais importante que o João Romão? Sim, sim. Porque como é uma obra realista e naturalista, você tem aquela perspectiva que o ambiente vai condicionar o comportamento das pessoas. Então a leitura é condizente falar que o Cortiço, assim como o Sobrado, são personagens, né? Que vai conduzir a trama da história. Então seria o personagem principal, o O personagem Cortiço. principal, porque há trechos no livro que o Cortiço respira, como se fosse um organismo vivo. Levando em consideração que a Luísa Azevedo você tem um romance de tese, então a proposta dele é a visão empírica de comprovar que o ser humano daquela época, daquele contexto, é condicionado pelo meio. Professor, a maioria dos personagens no decorrer da história, eles se modificam, as suas personalidades são alteradas. Certo. No entanto, a Bertoleza, uma ex-escrava, ela se mantém fiel até o final do livro, e ela sendo uma ex-escrava, enriquecendo cada vez mais. Por que você acha que isso acontece? Ah, creio eu, porque como a Luísa Azevedo ele tem aquela visão do Brasil e tem aquela mentalidade que o brasileiro é muito condicionado à proposta de Portugal. Então você tem a suposta libertação dos escravos, mas a mentalidade dela é presa ainda. Então o ato dela se sacrificar, acabar com a própria vida, fica evidente da mentalidade do negro da época. Então o ato dela se sacrificar, devotar a vida dela para o homem branco, levando em consideração que aquilo seria uma ascensão social, é a prova cabal que o Aloysio propõe ali no romance de tese a mentalidade provinciana do brasileiro, do povo brasileiro na época. É, como o cortiço ele é abordado nos vestibulares? Ele é de uma forma mais objetiva ou o aluno ele tem que refletir um pouco mais para conseguir acertar a questão? Ah, como é uma literatura, dificilmente você se trabalha nessa questão objetiva. Você trabalha a matéria da leitura, da sensibilidade, da filosofia. Mas infelizmente o vestibular mata. Porque você lê o livro, você tem um leque de possibilidades para você enveredar a sua interpretação. Mas infelizmente, dependendo do enunciado, você vai ter 5 opções e uma correta. Então, pensando em vestibular e literatura, a questão é objetiva. Só que a proposta da literatura é uma reflexão, humanização. Então, é contraditório É aí, né? totalmente. Então, se você cobrar literatura no vestibular, eu como professor de língua portuguesa e literatura, é um erro assim grosseiro. Porque literatura é interpretação, não a prova matemática. Então, o que o vestibular mata é essa questão da interpretação do aluno. Então, o aluno cria uma versão à obra que é atual no período contemporâneo, pensando em certo e errado. Tem essa questão interpretativa. Mas no vestibular é mais objetivo, né? Totalmente. Só que esse vestibular está sendo alterado, porque você tem um ponto de contato com outros livros que tem uma linha temática. Mas se você pensa na atualidade, é bem objetiva. A nossa última perguntinha para encerrar aqui. Quais são os pontos-chave do livro? Por exemplo, quando um cortiço pega fogo pela primeira vez ou quando há aquela Certo. briga entre a Piedade e a Rita Baiana? Você faz a pergunta pensando em vestibular ou a leitura com a obra como um todo? Mas como vestibular. Ah, sim, essa questão do quando o cortiço pega fogo, aí você tem a suposta ascensão do João Romão, né? Que a proposta dele é estabelecer um ponto de contato com Miranda. E a finalidade dele é construir no local do cortiço um sobrado. Então acredito como leitor que essa queima, destruição é o ponto máximo. Só que como é uma obra literária, aí você tem que levar em consideração o que os outros livros levam em consideração. Aí você tem que uma coletividade interpretativa, não é essência. Paulo, queremos agradecer aqui a sua presença. Ok. Esse foi nosso vídeo, gente, e até a próxima.